tinha interagido com a Michelle, que é a idealizadora do grupo. Até o dia em que ela entrou em contato comigo e eu aceitei e pensei, né? Meu Deus! O que falar sobre a contribuição africana na culinária brasileira? Primeiro, porque, e para mim está sendo bem mobilizador assim, esse encontro, não só pelo tema, mas pela vivência que eu tenho tido, porque tem um livro, eu não me recordo do nome da autora nesse momento, mas o nome do livro é Tornar-se Negro. E ela fala um pouco de como o processo de miscigenação compulsória que aconteceu no nosso país e quais são esses processos psíquicos, simbólicos e culturais da pessoa negra se entender, o que é se entender negro numa sociedade extremamente racista e embranquecedora, né? Então, padrão de beleza, estética, a subalternação, né, da população negra e como a gente precisa romper com essas barreiras, mas elas não são barreiras maleáveis, né? E por vezes a gente pode ser negro pelo outro que vê aquela pessoa com a pele retinta, mas essa pessoa, mesmo com a pele retinta, não necessariamente tem a consciência e a lucidez do que é essa representação onde ela está vivendo, né? No tempo e espaço em que ela está vivendo. E eu me percebo nesse processo de me tornar negra, e isso tem acontecido. Hoje eu tenho 29 anos, é um processo que acontece na minha história desde os 22, 23 anos. Começou quando eu fiz uma síntese, que eu vou dizer, não foi uma síntese, foi um recado de Deus dentro da minha expressão de espiritualidade, que é o cristianismo protestante. Minha família vem de um berço evangélico e eu também, né, por consequência, de que eu queria ser 100% a criação de Deus e que para isso eu tinha que assumir o meu cabelo. E aí, num primeiro momento, essa experiência espiritual que se mostrou para mim do que era ser 100% filha de Deus dentro dessa matriz religiosa que até então fazia parte do meu cotidiano. Então, desde esse momento, eu tive várias descobertas, né? Então, de me entender como uma jovem mulher negra e o que isso representava no meu espaço, na Unicinos, que era a universidade onde eu estudava, mais tarde na Fiocruz, onde eu trabalhei como pesquisadora assistente, e tudo isso aliado à minha implicação ambiental e ecologista, foi o que deu a concepção do conceito da nossa empresa, que criou a Curadoria Alimentar. Então, é tanto a junção das sementes crioulas dentro da agroecologia. Então, são essas sementes que são cuidadas, aperfeiçoadas, guardadas de geração em geração e que vai se passando, né, esses saberes. E a importância das sementes crioulas hoje, frente a um sistema agroalimentar extremamente dominante, extremamente restritivo, extremamente homogêneo e padronizante, né? Pouco ecológico, enfim, eu poderia ficar horas criticando o sistema agroalimentar hegemônico, vigente, né? Argumentos não faltam pra gente fazer a crítica, e essa valorização das sementes crioulas como uma herança agroecológica ancestral, que a gente, né, tem estudos que
que apresentam a possibilidade de que povos indígenas plantaram a Amazônia nas suas migrações por aquele território. Do mesmo jeito que algumas coisas já entrando, mas talvez margeando, assim, algumas sementes, o pouco que se trouxe no sequestro, que foi o processo de escravização, e que de alguma forma germinou aqui, de alguma forma chegou aqui, que não foi pela porta da frente, né? Foi pelos porões dos navios negreiros, de uma forma totalmente marginalizada, ou imposta, ou barata. Porque o que era barato, o que era ração, né, que os portugueses consideravam que era muito barato de ser trazido, e o que não era consumido pela elite ou por uma nobreza, isso era a alimentação das pessoas escravizadas no Brasil. E foi a partir disso, fora da Casa Grande, que muitas preparações se desenvolveram, e também dentro da Casa Grande as mãos pretas das mulheres que faziam a culinária tiveram que se adaptar às técnicas europeias e a tudo que era colocado naquela estrutura, né? E eu compartilho assim de uma forma muito sincera e franca que eu precisei estudar para estar aqui compartilhando com vocês, porque não eram e não são conhecimentos que estavam dados para mim até o momento em que eu fui demandada para isso, e não porque eu não soubesse ou porque não haja um senso comum sobre as preparações africanas, mas porque de fato a gente não olha para a gastronomia brasileira, que eu peguei, né, bebi de algumas pessoas nessas últimas semanas e dias mais intensamente, assim, que não há um consenso sobre o que é a gastronomia brasileira, justamente porque ainda não existe uma linha, um fio condutor como tem em outras culturas, e eu percebo que muito disso é por um racismo institucional que a gente tem, e aí esse racismo ele não se dá somente à população negra, também, né, estruturalmente, a gente percebe isso. A culinária baiana, que seria uma culinária muito próxima do que estava posto nos países e territórios onde essas famílias escravizadas chegam, porque foi o porto que mais recebeu africanos, pessoas africanas. Então, na Bahia, a gente encontra um repertório de preparações muito próximo do que a gente consumiu aqui. O acarajé, o caruru, vatapá, o uso do camarão, enfim, isso acontece depois da Lei Áurea, porque as mulheres até então cozinhavam nas casas grandes ou para os escravos, a ração dos escravos, e quando as mulheres negras estão livres, mas livres não, num sentido muito abstrato e simbólico e não material, como tu vai conseguir dinheiro agora, que antes tu não tinha dinheiro, era muito explorado, expropriado, e agora como eu vou me sustentar, já que para existir eu dependia de alguém e hoje eu dependo de mim, mas as pessoas não me veem como alguém detentora de conhecimento, de saber e de possibilidades de ascensão, né? A gente observa na história isso, que a libertação das pessoas escravizadas, ela não veio com um suporte estatal, um suporte de políticas públicas para desenvolvimento dessa população.
Então, enquanto nós tivemos uma imigração branca europeia, nessa perspectiva de embranquecimento do país, e as famílias com todas as suas dificuldades de tempo e espaço, das guerras, das fomes, e chegar aqui, mas chegar aqui ter uma terra, né? Chegar aqui com a possibilidade de recomeço. E, na verdade, a população negra no Brasil hoje está no Brasil de forma compulsória e de forma miscigenada e de forma subalternizada. Então, todas essas barreiras fazem com que a gente não consiga adentrar de uma forma muito coesa, de uma forma mais sólida, e não pode afirmar que os africanos fizeram contribuições, porque contribuição é o que a gente está vivendo aqui. Cada um, né, trouxe a sua habilidade, a sua disposição voluntária para fazer esse evento acontecer. Eu estou aqui contribuindo com a formação do grupo por uma vontade de fazer parte. Mas quando tu foi arrancado do teu território e está num lugar em que a única coisa que vale é a tua força de trabalho, como que a gente consegue dizer que é uma contribuição? A gente pode afirmar que houve influências. E aí a gastronomia ou a culinária baiana é uma expressão muito forte das influências africanas na alimentação do brasileiro. Outras coisas que me ocorreram assim e que eu gostaria de compartilhar com vocês disso, né, desse reconhecimento. A partir do momento que a gente reconhece que as influências africanas elas aconteciam nos bastidores de onde a vida acontecia, a gente vai perceber que, bom, eles usavam muito trigo, muito a mandioca, não tanto porque ela é algo, né, usavam inhame, usavam o milho, é uma coisa daqui, usavam muito arroz, muito trigo, então preparações que eram utilizadas. Por isso que eu te falei, nossa, o fufu eu comi com arroz quando eu comi, né? Então eram preparações feitas com um tipo de ingrediente. Quando você vem pra cá, num bioma que você não conhece, você se adapta. Então é uma ressignificação, né, de memórias territoriais que a gente vê. O cuscuz é uma contribuição africana, não necessariamente negra, porque sim, marroquino. Então e ainda assim, né, a gente tem no Brasil hoje uma população negra que também é muçulmana. Sim. E que então essa culinária árabe, né, de povos que se auto-referem, que são referidos como árabes, também podem entrar como contribuições africanas na culinária brasileira. Um exemplo é o arroz de alçá, né, o prato preferido do Jorge Amado, né? Alçá, só para contextualizar assim, o que eu estudei, né, é uma etnia nigeriana do norte da Nigéria. Então a Nigéria é um juntado de 400 etnias. E aí do norte tem a população muçulmana. E o arroz de alçá, que é um prato da culinária baiana, é o nome da etnia alçá da Nigéria. E é um arroz preparado com leite de coco, carne seca. Era o prato que Jorge Amado mais gostava. Eu trouxe acho que eu trouxe 3. Eu sou rata de biblioteca, viciada em livros. Tá em casa então. Sim, quando eu cheguei aqui, eu olhei aquela estante enorme. Nossa, eu quero muito isso na minha casa. Os livros eu já tenho, eu só preciso de um espaço lindo e moderno. Porque o que me aproximou da culinária negra foi a minha experiência com a comunidade quilombola Calunga, no norte do Goiás,
que me fez ressignificar, incluir, incorporar várias coisas tanto na minha construção quanto ser negro, né, ser negra, quanto nesse olhar de abundância, porque ainda os estigmas em relação a populações negras, eles não são péssimos, né? Então a gente associa comunidades quilombolas à insegurança alimentar, à escassez, e é muito o contrário, né? Eu fui questionada na minha banca de qualificação e no projeto por que eu não abordei a questão da fome quando eu escrevi sobre aquela comunidade. E aí eu respondi que não é uma relação direta uma população quilombola e rural ser uma população desprovida de espaços de plantio, de a produção para autoconsumo, comercialização. Muito pelo contrário, a abundância de feijões, de milho, de mandioca, e o que eles fazem, né, que é uma associação com práticas indígenas. Os quilombolas aprenderam as técnicas indígenas para muitas coisas. Então, quando a gente vê uma paçoca de carne ou o uso do amendoim em muitas preparações, a gente está vendo, aí sim eu acho que uma contribuição indígena na culinária afro-brasileira. Então, quando a gente vê a paçoca de carne, quando a gente vê a tapioca, que também é consumida por quilombolas, quando a gente vê a polenta, o milho, a canjica, o munguzá, que são todas preparações também elaboradas por populações negras, são influência dos povos indígenas que estavam aqui, porque o milho, berço, né, o berço eu ia dizer o berço civilizatório, mas estou falando de plantas, então eu perdi o termo para eu falar, mas é o berço de... Berço fitogeográfico. Obrigada. O berço fitogeográfico do milho são as Américas. Então, quem é as pessoas, o agrupamento humano que construiu a cultura do consumo do milho são os povos indígenas. E aí as ressignificações disso, por exemplo, a contribuição indígena na culinária italiana e imigrante brasileira. Assim, o que seria da culinária italiana sem as Américas? Imagina a culinária americana, italiana sem tomate, sem polenta. Que são coisas da colônia, né? São coisas fitogeograficamente nascidas nossas. E o quanto a gente não percebe, quanto ainda essas influências, esses determinantes, né, geográficos de uma paisagem, né, da fitopaisagem, isso vai dizer qual é o tipo de culinária que a gente vai ter num espaço, num lugar, né? Os maquinários para elaborar uma preparação, os temperos, né, a forma como essas preparações são desenvolvidas. E para mim essa experiência com os Calunga foi muito interessante. Assim, eu tive o gergelim, que foi algo que foi trazido nos cabelos, no tudo, no que veio, no que pôde vir, e super se desenvolveu em vários lugares, especialmente entre os Calunga. A produção e o consumo de gergelim é muito grande. Eles fazem óleo de gergelim, eles fazem paçoca de gergelim, eles têm um doce que se chama tijolo, que é amendoim, farinha de mandioca, açúcar mascavo, e eles batem, socam até fazer um tijolo que eles comem e partilham nas celebrações, assim, né? E eu me sinto muito privilegiada de ter tido a possibilidade de pilar gergelim e fazer o tijolo junto com mulheres naquele espaço, que não foi um espaço fácil de chegar, porque um quilombo precisava ser um lugar protegido,
logo precisava ser um lugar longe, logo a gente atravessa rio, a gente sobe morro, a gente desce morro, a gente sai do carro, tem que ser ou caminhão ou 4x4, porque é isso, né? Não quero que você entre no meu território, esse território precisa ser seguro para as pessoas que estão habitando nele. E é isso, assim, a gente vai ter um terreno bem acidentado, muito distante, os vizinhos têm até, sei lá, 10 quilômetros entre um vizinho e outro. Foi uma realidade super distante da minha, né? Quando à medida em que eu me aproximei dessa realidade, eu me percebi como eu era urbana, como eu era acadêmica e como eu era embranquecida. O quanto, mesmo eu sendo uma jovem negra, eu não tinha dimensão da história do meu povo e da história do que me forma. E se a gente for olhar estruturalmente na escola, a lei que colocava como obrigatório a história de África foi revogada, então a gente não tem mais como uma obrigação dentro das diretrizes curriculares o uso, né, o desenvolvimento de aulas que falem sobre a história de África e por si, né, das expressões negras no Brasil. E aí a gente vai seguir falando do Egito e do processo de escravização no Brasil, que é basicamente o que se fala em aulas de história, né, quando vai falar sobre a África. O pessoal convenientemente esquece que o Egito na África, né? A gente estava falando disso antes. Assim. O Egito, tipo, era o Egito e os gregos e os romanos, sim, mas era tipo um na África, o outro na Europa, é só um marzinho no meio. Assim. Exatamente. Em que os egípcios não eram brancos, né? Nem os egípcios, nem os hebreus, nem ninguém ali era branco, assim, aquele papo. Mas não, meu amigo, escravo no Egito que cruza leva 40 anos para cruzar o reino da Núbia. Esse pessoal não tinha como passar incógnito se fosse branco, entendeu? Então, tipo, a gente embranqueceu uma religião que é de matriz africana para ficar conveniente para a evangelização romana, né? Esse é um processo que começou lá com Paulo, que é a minha grande bronca, assim. Mas tipo, eu entendo, a gente só dá diretrizes para todo mundo. Até as cartas de Paulo, vou falar um pouco de teologia aqui, mas até as cartas de Paulo no Novo Testamento não tinha, para falta de uma, com perdão da má palavra, mas não tinha cagação de regra. Cagação de regra começa nas epístolas, né? Exatamente, com alguém que nem conviveu com e nem conviveu com Cristo, nem era judeu, nem hebreu, nem... Né? Primeira onda racismo na história. Primeira que a gente sabe. Eu trouxe para compartilhar com vocês um livro que foi feito por uma mulher negra, socióloga, que é Afro Paladar, em que ela conta histórias de comunidades quilombolas no Mato Grosso. Já vem correndo. Falou em livro. E aí ela conta muitas histórias mesmo, ela foca muito mais na relação das pessoas com os pratos e com as preparações e de como elas são feitas, mas de um ponto de vista muito mais lírico e narrativo do que aquela receita e aquela coisa engessada que não existe, né? Muito, tipo, receita é algo que é um norte, mas eu não acredito em receita, não sigo receita, eu olho, eu escuto e aí eu tento reproduzir, e aí, enfim, eu acho que essa partilha oral, né, que a gente tem,
que os registros são importantes e eu acho que a gastronomia eu fiquei muito empolgada em pensar e escrever sobre possibilidades de o que seria uma gastronomia popular, assim, né? O que seria uma gastronomia não europeia, não francesa, não normativa, né? Desse nomos, né? Desse conjunto de regras, porque a comensalidade foi isso que a gente viveu, né? Comer junto, sentar à mesa, se aproximar de uma outra cultura por meio de um prato. Os registros disso, eles não são dogmáticos, assim, né? Não é porque a pessoa, né, minha mãe faz um feijão com louro e uma outra pessoa faz feijão sem louro, que não é feijão brasileiro. É feijão. Mas, né, tipo, não existe... na minha concepção, como é que a gente consegue fazer um processo de sistematização das nossas práticas culinárias não engessada ou não verticalizada? Como me parece, eu estou falando me parece porque eu não fiz um curso, né, na gastronomia, eu não sou gastrônoma, eu tenho uma visão de alguém de fora olhando para essa ciência e como ela tem se desdobrado, assim, na realidade das pessoas, né? Então, como é que a gente consegue aproximar, né, isso? Como é que tu consegue dizer que a estética de uma feijoada é a estética da feijoada? Que é uma estética que é do prato cheio, que é de outro lugar, né? De outra, ou comer com a mão, ou comer no chão, ou esse tanto de outras possibilidades de comensalidade que não a de muitos talheres e do garfo e dos, né, tipo, de todos os utensílios, maquinários e processos, né? Como eu conheço, mas é isso, né? Eu não sou profissional, estou levantando questões muito mais do que fazendo críticas, né? São observações de uma nutricionista de humanos. Posso fazer um adendo que eu acho interessante? Essa ideia da feijoada em várias cumbucas separadas, né? O feijão e as carnes separadas, como se padronizou em vários buffets e tal, né? Foi ideia de uma japonesa, né? Surgiu lá no Hotel Blueville, porque os turistas chegavam no Blueville, os turistas chegavam e não sabiam o que comer na feijoada, então ela disse, não, então vamos fazer assim, vamos separar, e aí o cara monta o prato juntando a coisa, virou padrão em quase todos os restaurantes, quando tu vai comer uma feijoada agora, é isso. E é uma contribuição nipo-brasileira. Tá, então é uma coisa que eu acho bem interessante, engraçado, assim, como, né, a gente vai... Na culinária italiana, né, que não existe a culinária italiana, existem as culinárias regionais, né? E as receitas, elas são muito rígidas, né? Se tu troca um ingrediente de uma receita, ela não é mais digna de ser chamada daquele nome. E eles protegem, digamos assim, eles protegem as receitas tradicionais justamente sendo muito rígidos, né? Então, por exemplo, se tu tem... a massa alla matriciana, né? Tu tem a massa matriciana, que é da cidade de Amatrice, no Lácio, né? Ela é feita lá, ela é feita com o guanciale, que é um ingrediente suíno daquela cidade, e o tomate é o tomate que é cultivado naquela cidade. Se for feito em outro lugar, não pode ter aquele nome. Se não usar aquele ingrediente, não pode ter aquele nome. Então, a maneira como os gastrônomos estão lidando com essa questão hoje é a questão da denominação de origem, né? Que a tua receita, ela é um patrimônio da tua região, né?
E claro que existem essas aproximações, né? Tu vai ter uma receita muito próxima, troca 2, 3 ingredientes do teu povoado vizinho ou da região vizinha, né? Mas eles fazem isso como patrimônio imaterial mesmo. E na Itália eles têm consórcios, inclusive, de gente que pesquisa, o consórcio da massa bolonhesa, o consórcio do pesto genovês, o consórcio da pizza napolitana, e os cozinheiros que fazem aquele prato, eles são inscritos naquele consórcio. Eu não sei até que ponto isso é popular, eu acho que isso é uma coisa... Não, no caso da pizza é. Profissional. Não, acho que é uma coisa profissional. Sim. Mesmo, né? Porque pra quem come pizza mas... A pizza tem um formato. Mas como, pelo menos o que eu posso falar dos italianos, como se lida com isso, é assim, se tu quer fazer uma coisa diferente... tu dá um outro nome. Chama de outra coisa. Aquele nome, né? Aquele prato é aquele. Se tu quiser botar creme de leite na carbonara, não pode botar, mas chama de outra coisa. E aí, eu acho, isso que tu tá falando, assim, eu acho que é uma preocupação, né, que nem chegou na gastronomia ainda, sabe? O pessoal ainda tá muito focado no que nos separa, muito pouco no que nos une. Eu comprei um livro do René Redzepi, que ele é organizador, né? Que agora eles estão fundando a Universidade de Ciências Gastronômicas lá na Dinamarca. E o Magnus Nielsen, que é assim, eu admiro muito ele, que é o cara do restaurante Faviken, ele vai ser o coordenador dessa universidade. E aí eles escreveram um livro chamado You and I Eat the Same, né? E nesse livro eles fazem essas aproximações que tu está falando, né? O que são as coisas que nos unem? Porque a gente está tão acostumado a ver o que nos separa, né? E o olhar da gastronomia, ele ainda é esse olhar que separa, né? Por isso que isso foi uma das razões da gente pensar brasilidades, né? O que nos une? Em vez da gente ficar batendo no peito para aclamar uma identidade que, né, que já está distante de nós há, sei lá, 200, 300 anos, por que a gente não pode formar uma identidade nossa com o que nos une, né? Sim. Com o que nos faz sentar à mesma mesa, né? Partilhar dos mesmos sabores. E eu ia trazer um quarto livro que eu não trouxe, que é o Sapiens. Mas vai fazer sentido. Eu vou falar de outra coisa do livro. Eu não vou pegar a xícara do café. Eu sempre falo de Sapiens. Todo mundo falou Leiam Sapiens. Leiam Sapiens. Eu acho que todo mundo me diz. É muito bom. Yohav. É Yohav? Não, Yuval. Noah Harari. Ele é historiador e israelense. E ele fez um livro que é um apanhado histórico da espécie Homo sapiens. E eu sempre falo várias coisas do livro mas eu só vou dizer, leiam. E aí eu vou destacar uma coisa que, pra mim, vale a pena, que associa com esse livro, que é a história das agriculturas no mundo. Porque o Harari, ele vai falar que a gente não pode dizer que um fenômeno da espécie aconteceu num território X ou Y primeiro do que em outros. Eles foram acontecendo simultaneamente em vários espaços, e a agricultura é um fenômeno que mostra isso, que diferentes povos, nos diferentes continentes, num tempo próximo, foram desenvolvendo suas técnicas agrícolas. E aí eu trouxe esse livro como uma sugestão para que a gente conheça um pouco das formas de agricultura e de produção e de relação dos grupamentos humanos com os alimentos, porque eu acho que aí a gente vai conseguir se apropriar um pouco mais da história dos ingredientes, das preparações e de como isso circulou no mundo, de como, coitado dos italianos, né? Mas de como a massa não é deles, assim, de onde veio o trigo e de como
como a gente... Onde é o espaço do trigo, onde ele foi desenvolvido, o que foi desenvolvido com ele, e a soja, e o milho, e a mandioca, e as abóboras, então, os feijões, e aí falando mais desses alimentos que estão nas Américas, né? E eu comecei a minha incursão para poder estar aqui falando algumas poucas coisas que eu vou continuar estudando, fica à vontade, que é um referencial. Várias pessoas, tanto da antropologia da alimentação quanto da gastronomia, consideram o Luiz da Câmara Cascudo como a pessoa que descreve a culinária brasileira, a gastronomia, o que pode ser, né, o que se chama de gastronomia brasileira. Depois a gente tem contribuições do Gilberto Freire também nesse caminho, que eles vão falar dessa integração entre indígenas, povos negros, africanos e europeus, especialmente portugueses. Então ele vai falar de como é a alimentação nas regiões em que os povos que foram escravizados, de onde eles são, o que eles consomem, quais são os alimentos que vêm para o Brasil de alguma forma.